Meus amigos, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui, dando sequência ao nosso trabalho. Nós estávamos falando sobre a consciência. E o que é interessante recordar é que consciência nós definimos como a função pela qual conhecemos nossa vida interior. Falamos dos diversos estados psicológicos, na mesma medida em que se desenvolve em nós, e colocamos uma consciência subjetiva e uma consciência objetiva. E hoje vamos falar sobre os graus da consciência. E falando nesses graus da consciência, vamos abordar direto o problema do inconsciente. A questão é o seguinte: a consciência se estende realmente a todos os fatos psíquicos? Existem fatos psicológicos inconscientes não percebidos no momento em que se produzem pelo próprio sujeito? Então aí nós caímos naquelas noções do inconsciente e do subconsciente. Porque para resolver o problema que foi colocado, convém começar por fazer uma distinção importante, muitas vezes negligenciada. O termo inconsciente pode ser tomado quer no sentido estrito, quer no sentido lato. No sentido estrito, designa uma realidade psicológica que escapa completamente ao sujeito no qual esta realidade existe. É o inconsciente absoluto. E no sentido lato, é uma consciência diminuída e mais ou menos fraca, mas não igual a zero. É o inconsciente relativo ou subconsciente. Então, para a gente evitar qualquer equívoco, empregaremos a palavra inconsciente para designar o inconsciente propriamente dito e subconsciente para significar o inconsciente relativo. E qual que é a natureza do inconsciente psicológico? Se tentou por várias vezes resolver a priori o problema do inconsciente, dizendo que um fato de consciência inconsciente seria uma coisa contraditória e que então não existe inconsciente psicológico. Mas este é um puro jogo de palavras. Quando se fala de inconsciente psicológico, não se quer, evidentemente, dizer que existem fatos inconscientes que seriam conscientes, o que é absurdo, mas que podem existir fatos internos e subjetivos ou fatos na consciência que escapam ao sujeito no qual se produzem. Existem fatos psicológicos inconscientes? Eis aí uma questão realmente de fato. Não parece que se possa provar a realidade de tais fatos psicológicos. Os argumentos que se apresentam são inoperantes. O problema se refere aos fatos psicológicos, quer dizer, a atos e atos psicológicos. Portanto, quando se alega como prova do inconsciente psicológico a existência de estados psicológicos,
ou de virtualidades psíquicas, como nas disposições morais, ou ainda, quando se cita com o mesmo propósito fatos fisiológicos, como os processos cerebrais, a circulação do sangue, foge-se completamente do problema. Estas realidades internas são de fato inconscientes, mas não são atos psicológicos. Trata-se de saber se existem, por exemplo, juízos ou raciocínios inconscientes. Existem argumentos em favor dos fatos inconscientes. Nós vamos examinar brevemente os diversos argumentos que são propostos em favor dos fatos psicológicos inconscientes. Primeiro, nós temos o que chamamos de argumento das pequenas percepções. É o argumento utilizado por Leibniz. O ruído do mar é feito de uma infinidade de ruídos, de que não temos nenhuma percepção consciente. Nós o percebemos realmente, mas o que percebemos é o ruído total, soma de todos os ruídos singulares. Este argumento não é válido porque pode-se supor que as impressões múltiplas causadas pelos diferentes ruídos nascem de uma única impressão global no órgão de audição. Temos o argumento do hábito. O hábito está na base do inconsciente. Nós não sentimos o atrito de nossas vestes sobre o corpo. Lemos sem ter consciência das palavras e das letras como sinais. Não percebemos no nosso quarto o tic-tac do relógio e nem na rua os ruídos múltiplos que se produzem ao redor de nós. Todos estes fatos provam a realidade de um inconsciente relativo ou subconsciente. A consciência que temos do peso ou do atrito de nossas vestes, das palavras como sinais, dos ruídos da rua, é uma consciência extremamente fraca, mas não igual a zero. E aí vamos citar Albert Einstein. Ele costumava dizer o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. Então, com base nesta manifestação e em inúmeras outras, nós temos o argumento da invenção. Porque são muitos os casos em que um sábio vê surgir diante de seu espírito a solução completamente inesperada de um problema já longamente estudado, mas abandonado por algum tempo por questões completamente diversas. Julga-se ser necessário que o trabalho de pesquisa ou de invenção se tenha processado independente do sábio na sua própria consciência. Esta conclusão, porém, parece duvidosa. Seria mais simples admitir que, como todos os elementos necessários foram fornecidos pelo trabalho anterior, a solução venha a ser encontrada instantânea e inopinadamente, sob a influência de certas condições externas, repouso intelectual, físico, ou de certos fatos em relação mais ou menos próxima com o problema científico ou artístico já abandonado,
e que liberta de uma vez a solução? Pode-se ainda supor, fora desta alternativa, uma espécie de maturação, evidentemente inconsciente, mas que nada tem de comum com uma atividade propriamente psicológica. Então, isso aqui é interessante para a gente, porque existe até uma analogia de que você não solta as águas de um rio antes de você completar as paredes da sua represa. Então, só depois que você já colocou as paredes, os obstáculos, é que você vai lá e libera aquela água dos rios para encher a represa. Então, resumindo, é necessário um trabalho anterior, você trabalha uma série de elementos, e depois, quando tudo já está pronto, você consegue receber a conclusão. Para a gente não avançar muito, não tornar muito longo o bate-papo, a gente encerra por aqui essa parte sobre o inconsciente. Pessoal, ficou claro esse lance do inconsciente, separando do subconsciente? Porque isso aí vai ser importante para a gente. Às vezes acontece com você, você treina, não consegue fazer aquilo. Às vezes você fica 15 dias sem ver ninguém da academia, está proibido de treinar, tudo mais, 20 dias, 30 dias. Às vezes você nem vê mais os colegas de academia, nunca mais vê ninguém. E no outro dia você decide treinar e aquilo flui, aquilo sai, algo assustador. Eu, por exemplo, eu treinava judô, só para vocês terem uma ideia. E tudo bem, eu até ganhei, mesmo na faixa preta, eu ganhei um campeonato mineiro. Mas eu me considerava um praticante medíocre. E foi muito engraçado, porque eu treinava, achava que não estava fazendo grande coisa. E aí, por algumas razões independentes a mim, eu tive que parar de treinar, me afastei e tal. E eu tinha muita vontade de voltar, mas não tinha como. Eu fiquei talvez um ano afastado. E quando eu voltei a treinar, quando eu tive chance de voltar, voltei disputando já campeonato direto, voltei numa ativa, assim, bem ativa mesmo, foi muito estranho. Era como se eu houvesse feito inúmeros exames de graduações e eu houvesse entendido tudo aquilo que eu não entendia antes. Foi muito esquisito, porque praticamente naquele tempo todo eu só tive vontade de voltar a treinar, mas nenhuma chance de pesquisar, de executar, de treinar, de aprender. Foi muito estranho. Bem dentro do que a gente está falando hoje. Eu me lembro de quando eu voltei, eu me sentia invencível e realmente depois disso ninguém conseguiu me mobilizar, ganhar algum combate de mim como judoca. Foi um negócio estranho. Acho que encaixa bem nisso aqui. Talvez alguns de vocês, alguém de vocês, já tenha vivenciado algo parecido. Seu inconsciente foi trabalhando nesse período. Então, o subconsciente, o inconsciente realmente, né? O inconsciente aqui tem que ficar meio esperto com ele, né? Porque ele aqui fica meio como um zero absoluto. E o sub não, o sub você tem aqueles lampejos. Né? Então é interessante, uma parte de si fica trabalhando aqui. Foi sério mesmo, quando eu voltei eu tinha uma visão tão clara. Aí eu fui conversar com algumas pessoas que teoricamente entendiam muito, e eu fiquei pensando, gente, eu não li nada a respeito, não pesquisei, foi muito estranho. Tinha vontade, né, muito forte de estar dominando aquelas coisas. Então talvez se encaixe bem no que a gente falou hoje. Aí seria legal vocês acharem algum assunto, alguma situação da vida de vocês, onde possivelmente vocês vão se encaixar aqui. Acredito que todos nós já passamos por isso. Muito obrigado pela presença de vocês, vida longa e próspera, paciência e perseverança, bom descanso, Natasha. Natasha, boa noite.